Então, galera, olha só, vem comigo para a gente bater um papo importantíssimo sobre os pontos que caem no edital da ESA, os pontos que são cobrados, né, pelo edital da ESA, os pontos que você pode encontrar dentro do seu concurso, dentro da sua prova da Escola de Sargentos do Exército, beleza? Olha só, o primeiro ponto, quando você abre o edital, tá lá, primeiro ponto que será cobrado ou possivelmente será cobrado dentro do concurso da Escola de Sargentos do Exército é essa aqui, ó. É esse aqui, ó. Expansão marítima. O que é expansão marítima? Expansão marítima também pode ser conhecida como grandes navegações. Olha, você pode encontrar esse assunto de duas formas, ou expansão marítimo-comercial europeia ou grandes navegações. Ora, esse assunto, ele não é diretamente, ou melhor, amplamente ligado à história do Brasil, mas ele tem um ponto ou outro que nos liga à história do Brasil. A expansão marítima e comercial europeia foi um fato que ocorreu na Europa, envolvendo diversos países e que gerou várias consequências para o mundo, né? Várias consequências a expansão marítima ou as grandes navegações gerou na história, ou geraram na história. Então, o que é importante a gente entender aqui? O que foi a expansão marítima? Como que a expansão marítima afetou ou tocou, né, ou escreveu a sua história? O que é importante dentro desse conteúdo? Ora, Wagner, será que esse conteúdo é importante dentro do concurso da ESA? Bom, vamos pensar aqui rapidamente, né? O concurso da ESA, ele desde 2008, ele passou a ser um concurso para o ensino médio. Desde 2008 para cá, já se passaram muitas provas, e dentro dessas provas, esse assunto, expansão marítima ou grandes navegações, deve ter caído aí, chutando rapidamente aqui, umas 8 ou 10 vezes, ou melhor, de 8 a 10 questões, eu estou chutando aqui, tá? De 8 a 10, né? Um número aproximado. Já caíram na prova da ESA questões relacionadas à expansão marítimo-comercial europeia. Ora, não é qualquer assunto, é um assunto que a gente precisa ter muita, mas muita atenção. Ocorreu lá na Europa, mas envolveu, né, o mundo dentro desse contexto das grandes navegações. E, como uma das consequências desse processo das grandes navegações, ocorreu a chegada do europeu em terras brasileiras, ou seja, como consequência da expansão marítima, ocorreu a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. O que diz a história? Pedro Álvares Cabral sai de Portugal para contornar a África a caminho das Índias, mas no meio do caminho ele decidiu ali, né, mudar um pouco a sua rota e, se foi de propósito ou não, ele chega ao outro lado do Atlântico, chega à América, chega ao Brasil, né? Então, o que vai acontecer? Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil em consequência de suas viagens durante a expansão ultramarina ou expansão marítimo-comercial europeia, também conhecida como as grandes navegações. Um assunto que nós vamos ver aqui. Então, não sai daí, continua com a gente, vai acompanhando aí as aulas, porque em breve a gente vai ter um aulão especial falando sobre as grandes navegações ou expansão marítima. Beleza? Mas vamos falar sobre o segundo ponto? Ora, um segundo ponto importantíssimo para o edital da ESA é justamente sobre a chegada, né, ou a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500. Um segundo ponto importantíssimo abordado lá no edital da ESA é esse aqui, ó, Brasil pré-colonial. A história do Brasil pré-colonial é um recorte histórico que vem de 1500 até 1530, ou seja, essa parte da história tem aproximadamente 3 décadas, de 1500 a 1530. Desde a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, em 1500,
até 1530, ou seja, os 30 primeiros anos da presença portuguesa no Brasil. Ora, Wagner, será que esse ponto é importante para a gente que vai fazer a prova da ESA? Ora, é claro que é. Tudo é importante, não tem como prever. Eu tenho uma grande resistência a esse negócio. Não, vamos estudar os pontos que mais caíram nas provas nos últimos 5 anos. Não, só vamos estudar o que mais caiu na prova nos últimos 6 anos, nos últimos 10 anos. Ei, você é adivinho? Você sabe o que vai cair na prova? Então vai jogar na Mega Sena, é mais fácil, é menos trabalhoso. Ora, o que cai na prova da ESA, mestre? Me ajuda aí. Tudo! Tudo cai na prova da ESA. Vai estudar tudo, não é fácil. Quem disse pra você que é fácil passar em concurso? Ah, mestre, pô, eu pensei que fosse fácil. Pô, é difícil, vou desistir. Desista, seu fracote. Você nunca vai conhecer o lado dos vencedores. Para conhecer o lado dos vencedores é muito trabalho, é muita luta, é muita dedicação. O que cai na prova da ESA? Tudo que está no edital. Então vem comigo, porque tá aqui, ó, Brasil pré-colonial já caiu também na prova da ESA. Ora, com menos frequência que expansão marítima? Sim, nos últimos anos, nos últimos 10, 11 anos, sim, caiu com menos frequência, mas caiu. Então tem que estudar a história do Brasil pré-colonial. Peraí, então o que é a história do Brasil pré-colonial? Ora, o que é pré? Pré é antes, né? Pré significa antes, ou seja, antes de colonizar, antes de povoar, antes de enviar para cá núcleos de povoamento, ou seja, antes de Portugal fundar núcleos de povoamento no Brasil, o que Portugal fez? Ora, Portugal envia para cá isso aqui, ó, as primeiras expedições. Olha só, nós vamos estudar sobre isso aqui, ó. No Brasil pré-colonial, as primeiras expedições que foram enviadas ao Brasil pela coroa portuguesa, as expedições exploradoras, as expedições guarda-costas, a primeira expedição colonizadora, criatura. Olha só, vem comigo. Nós vamos falar desde a chegada dos portugueses ao Brasil até o início do povoamento do Brasil em 1530, com a expedição liderada por Martim Afonso de Souza, a primeira a vir ao Brasil, colonizar, povoar, montar núcleos de povoamento fixo aqui no Brasil. Então nós vamos tratar sobre esse assunto, Brasil pré-colonial aqui. Fica ligado com a gente, porque nós vamos trazer tudo o que é importante para você gabaritar a história do Brasil no concurso da ESA. Belezinha? Mas vem comigo, vamos falar sobre mais um ponto que tá lá no edital da Escola de Sargentos das Armas, que é um assunto muito importante também, que é isso aqui, ó. Administração colonial. Peraí, o que é a administração colonial? Ora, Portugal decide. Não vamos mais ficar mandando grupinhos, expedições lá para o Brasil e voltar, e voltar. Não, agora nós vamos para ficar. Nós vamos montar núcleos de povoamento físico, fixo no Brasil. Nós vamos montar povoados, nós vamos montar vilas no Brasil e nós vamos começar a iniciar o povoamento do Brasil. Ora, como administrar esse povoamento? Como fazer a administração desses colonos? Como organizar as atividades econômicas que vão ser desenvolvidas dentro desse contexto da colonização? É isso que você vai ver aqui, é isso que a gente vai ver aqui na parte de administração colonial, o início da colonização do Brasil. E aqui a gente vai falar sobre o início da colonização. Nós vamos falar também sobre, olha só, um outro ponto importantíssimo, as capitanias hereditárias, importantíssima, a divisão do Brasil em capitanias hereditárias, os donatários,
os documentos foral e de doação. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui, assuntos importantes que, se cair na prova da ESA, vai deixar muita gente caído e vai te levar a meter a mão na tua vaga. Vem comigo aqui falando sobre administração colonial, a gente também vai tratar aqui sobre um outro ponto muito, mas muito importante, que é isso aqui, ó, o governo geral. Peraí, Wagner, fala pra mim o que é esse papo aí de governo geral. Ora, é isso que nós vamos ver mais à frente, né? Você não pode perder essa aula sobre o governo geral, uma aula fundamental. Por quê? Diz a história que essa forma de administrar a colônia não deu muito certo para Portugal. A coroa portuguesa viu que as capitanias hereditárias trouxeram mais problemas do que solução para a colonização. Por isso, a coroa portuguesa adotou o chamado governo geral, representantes da coroa que vão vir ao Brasil para administrar a colonização em nome do rei de Portugal. Ou seja, como que se chama isso? Centralização administrativa. A administração do Brasil será centralizada nas mãos do governador geral. Ora, isso vai acontecer no governo geral. E aí nós vamos ter Mendes Sá, Tomé de Souza, o primeiro governador geral. Nós vamos ter Duarte da Costa, depois Mendes Sá. Nós vamos ter vários desdobramentos do governo geral aqui no Brasil. Tudo dentro dessa parte de administração colonial. Uma parte importantíssima para você que vai fazer o concurso da Escola de Sargento das Armas. Inclusive, daqui, nesses últimos anos, já saíram algumas questões para a prova da ESA. Então, fica ligado, continua com a gente aí nessa vibe, segue a onda aí no Falcon que a gente vai se dar bem. Vem comigo aqui. Um outro ponto importantíssimo, muito importante, que a gente vai tratar aqui, vai ser esse aqui, ó, que já caiu numa prova recente também da ESA. Um assunto muito importante, um ponto muito importante, chamado de União Ibérica. A União Ibérica, ela foi um momento da história que segue esse recorte aqui, ó, de 1580 a 1640. O que diz a história? Diz a história que o rei de Portugal morreu sem deixar herdeiros. Um parente, um tanto quanto distante, o rei da Espanha, chamado Filipe II, decidiu: opa, sou parente, tenho sangue, tenho direito ao trono, vou tomar o trono português e vou unificar as duas coroas, a portuguesa e a espanhola. Filipe II, diz a história, que assim o fez. Foi lá, dominou o trono português, as colônias portuguesas e uniu ao trono espanhol e aos domínios espanhóis, criando o que a história chama da chamada União Ibérica. Nasceu aí a União Ibérica. Mas peraí, Wagner, poxa, mas esse fato ocorreu lá na Europa. Tu falou pra mim que ESA cai história do Brasil. Ora, galera, a União Ibérica vai trazer reflexos para o Brasil. Por que vai trazer reflexos para o Brasil? Ora, a quem o Brasil pertencia? O Brasil era uma colônia, um domínio de quem? De Portugal. Opa, peraí, quem agora está dominando Portugal? Ah, Filipe II, rei da Espanha. Então o Brasil passa para o domínio espanhol. Mas e aí, Wagner, fala mais, o que vai acontecer? O que vai acontecer no Brasil com esse domínio espanhol? Ora, não sai daí, tem que vir com a gente. Fica aqui, que na aulinha de União Ibérica, tu vai saber tudo o que você precisa para deixar a concorrência para trás e pegar a tua vaga. Belezinha? Uma outra questão importantíssima também, que está diretamente ligada à União Ibérica, um ponto importante, né? Um ponto importante que eu vou até fazer isso aqui, ó. Olha só, se liga, ó. É um ponto que está diretamente ligado à União Ibérica. Wagner, que ponto é esse? Esse ponto aqui, ó. A invasão holandesa no Brasil. O que diz a história? Diz a história que a Holanda, era um domínio, né? Aquela região que a gente conhece hoje como a Holanda, era um domínio espanhol.
E sendo um domínio espanhol, a Espanha dava liberdade para a Holanda comercializar. E nessa liberdade da Holanda comercializar, o que os holandeses faziam? Fecharam uma parceria com os portugueses. Ora, os portugueses tinham muitas colônias, muitos domínios, né? Tanto na África, no Oriente, na América. E nesses domínios ou nessas colônias, o que os portugueses faziam? Produziam um produto preciosíssimo para aquela época, açúcar. E nessa de produzir açúcar, os portugueses passavam essa produção de açúcar para os holandeses. Era uma parceria entre os portugueses e os holandeses. Ora, nessa parceria, o que vai acontecer durante a União Ibérica? Durante a União Ibérica, a Holanda já havia se separado, já havia se desligado da Espanha e proclamado a sua independência. Quando ocorreu a União Ibérica e os espanhóis vieram dar uma olhadinha no Brasil para ver como é que estavam os negócios, né, a produção de açúcar, o que os espanhóis durante a União Ibérica vão notar no Brasil? Que os holandeses estavam aqui em parceria com os portugueses, ganhando muita grana. Ora, agora é a hora da vingança. O que os espanhóis fizeram? Vamos dar um pé na bunda desses holandeses do Brasil. Proibiram a presença dos holandeses aqui no Brasil. E aí o que os holandeses fizeram? Revoltados, chegaram para invadir o Brasil. Mas e aí, Wagner? O que aconteceu nessa invasão? Quais foram os desdobramentos disso aí para a história do Brasil? Como é que ocorreu isso? Né? Como é que teve guerra, não teve guerra? Foi na boa, foi no amor? Né? E ocorreu tiro, porrada e bomba? Me fala um pouquinho mais sobre isso aí. Agora não dá, mas continua com a gente, que na aula sobre a invasão holandesa tu vai saber tudo o que você precisa. Belezinha? Então vem com a gente aqui. Olha, estamos aqui diante de alguns pontos iniciais que estão lá no edital da ESA para você desenrolar. Olha só, expansão marítima, Brasil pré-colonial, administração colonial, União Ibérica e as invasões holandesas no Brasil. Mais especificamente, já vou adiantar, lá no Nordeste brasileiro. E tudo envolvendo isso aqui, galera, ó. O açúcar brasileiro. Legal? Então, olha só, vem comigo que a gente vai falar sobre outros pontos importantíssimos que caem no edital da ESA. Beleza? Outro ponto importantíssimo que a gente vai ver aqui e que cai no edital da ESA é um tema que para muitos é muito complexo, é muito difícil, é muito complicado e nós vamos acabar com esse mito da dificuldade sobre esse assunto, beleza? Nós vamos tratar esse assunto de uma forma muito fácil aqui, de forma que você vai pegar, você vai entender e se cair uma questão sobre esse assunto, você vai matar. E você vai deixar o teu concorrente para o lado e vai avançar rumo à sua vaga. Wagner, que assunto é esse? Fala comigo, fala agora para mim aí. Que assunto é esse? É esse aqui, ó. Expansão territorial no Brasil colonial. Beleza? Esse assunto aqui é um assunto muito importante, que está diretamente ligado a um outro assunto. Tratados para determinar as novas fronteiras do Brasil colonial. Esses dois pontos nós vamos tratar aqui numa aula. Peraí, Wagner, fala para mim o que é expansão territorial no Brasil colonial. Ora, galera, o que diz a história? A história diz
que a América foi dividida por meio de um acordo entre as coroas portuguesa e espanhola, conhecido como o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividiu os domínios de Portugal e Espanha. Ora, os domínios que caíram nas mãos de Portugal não correspondem a esse Brasil que nós conhecemos hoje. O Brasil que Portugal recebeu pelo Tratado de Tordesilhas era muito menor. Agora, durante o processo de colonização do Brasil, a colonização portuguesa vai avançando para além do Tratado de Tordesilhas. A colonização portuguesa vai tomando terras que não pertenciam a Portugal. E com isso, os domínios portugueses vão crescendo para cima, avançando sobre o domínio espanhol, ignorando praticamente o Tratado de Tordesilhas. Ora, vai chegar uma hora em que a Espanha vai contestar. Ó, o que está acontecendo? Perdemos terras? E aí, Portugal? O que está acontecendo aí? Vamos sentar aqui para resolver. E aí, Portugal vai ter que resolver essa questão das novas fronteiras. E com isso, vão vir tratados, acordos daqui, acordos dali, assina tratado daqui, assina tratado dali, e vários tratados vão surgindo, como o Tratado de Utrecht, Tratado de Madrid, Tratado do Pardo, Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Badajóz, ou seja, vários tratados que a gente vai bater um papo aqui sobre eles, sobre o que cada um desses tratados fala. Porque, por exemplo, se você chegar na sua prova e se deparar com uma questão tipo, sobre os tratados para determinar as fronteiras do período colonial, marque a correta, ou sobre os tratados para determinar as fronteiras do Brasil colonial, é correto que, vírgula, exceto. Ora, galera, você vai ter que saber. Vocês vão ter que saber do que trata cada um desses tratados, ou sobre os fatores que contribuíram para a expansão, porque foram vários fatores. Cheguei na minha prova e me deparei com essa questão. Qual questão, Wagner? Ora, sobre o processo de expansão territorial no Brasil colonial, marque a opção correta. Você vai ter que saber quais foram os fatores que contribuíram para a expansão do território brasileiro durante o período colonial. Galera, nós vamos destruir essa parte da matéria e você vai pegar a tua vaga. Vem comigo para um próximo ponto também importantíssimo para o seu edital, o edital da ESA, o concurso da Escola de Sargentos das Armas, que é esse aqui, ó. Economia colonial. Peraí, o que é economia colonial, Wagner? Ora, o Brasil era uma colônia de Portugal. Sendo assim, várias atividades econômicas foram desenvolvidas aqui no Brasil. Várias atividades ocorreram aqui no Brasil, enquanto o Brasil era uma colônia de Portugal. Como, por exemplo, nós tivemos aqui a exploração de pau-brasil. Nós tivemos aqui açúcar. Nós tivemos aqui pecuária. Nós tivemos aqui no Brasil mineração, ouro, diamante. O que mais? Nós tivemos algodão. Nós tivemos, né, o algodão. Nós tivemos também o tabaco. Nós tivemos aqui também, né, tabaco é fumo, né? Nós tivemos aqui, olha só, a cachaça. Ih, mestre, dessa aí eu gostei. Gostou? Mas vai estudar. Olha só, vem comigo aqui. Economia colonial trata das atividades econômicas desenvolvidas no Brasil. Ah, uma atividade econômica que deu muito, muito lucro para Portugal aqui no Brasil e que nós vamos tratar também sobre ela. Essa aqui, ó, a escravidão negra
africana. Olha aí. Então, olha só, galera. Nós vamos falar sobre esses pontos dentro da economia colonial portuguesa aqui no Brasil. Ponto importantíssimo, né? Agora, temos outros pontos, Wagner, que caem na prova da ESA? Temos também, o edital é muito grande. Então vem comigo que a gente vai falar sobre um pouquinho mais sobre esses pontos. Olha só. Um outro ponto importantíssimo dentro desse período chamado período colonial brasileiro é esse aqui, ó. As chamadas revoltas coloniais. O que são revoltas coloniais? Ora, movimentos de revoltas que ocorreram no Brasil durante o período em que o Brasil era uma colônia de Portugal, um domínio de Portugal. Alguns movimentos vão ocorrendo e esses movimentos vão se dividindo na história e sendo conhecidos de duas formas. Bom, essas revoltas coloniais, elas vão passar a ser conhecidas como revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas. Beleza? Revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas. Mas, Wagner, o que é uma revolta nativista? E quais revoltas são essas? Não, melhor. Wagner, fala para mim, o que são revoltas emancipacionistas ou de libertação nacional, como também é conhecida as revoltas emancipacionistas? Peraí, não, melhor. Quais são as revoltas nativistas? E quais são as revoltas emancipacionistas? É justamente isso que nós vamos tratar aqui numa aula sobre as revoltas do período colonial. Você não pode perder essa aula sobre revoltas do período colonial. Por quê? Porque revoltas é um assunto que a ESA gosta e gosta muito. E aqui já fica para você esse bisuzaço aí que você tem que pegar. Essa dica maneira que você precisa pegar. Pega um papel, pega uma folha e escreve assim, ó, revoltas da história do Brasil. E começa a dividir essas revoltas. Por quê? Porque são muitas revoltas. Nós temos essas revoltas que são as revoltas do período colonial. Depois, nós vamos ter a do período joanino. Depois, nós vamos ter as revoltas do Império. Primeiro reinado, período regencial, segundo reinado. E depois ainda tem as revoltas da chamada República Velha. O que quer dizer isso? É revolta pra caramba, é muita revolta. E essas revoltas, vez ou outra, estão caindo no seu concurso. Então, se liga, bisuzaço, ó. Quer estudar para ESA? Tem que ter isso aqui circulando no sangue. Joga as revoltas no sangue. Faz um mapa. Revoltas do período colonial. Quais são? Quais foram as datas que caíram? E o local onde ocorreram? E aí coloca as revoltas do período joanino, as revoltas do Império, revoltas da República Velha. Coloca tudo organizado para você saber em quais momentos ocorreram essas revoltas. Porque você chega na sua prova e você se depara com a seguinte situação, como por exemplo, já caiu no concurso da ESA. A ESA pediu assim, ó, marque abaixo a revolta emancipacionista. Não foi assim, eu estou simplificando para resolver, para tornar mais fácil a questão para você. Mas isso já caiu. A ESA pediu para marcar a revolta emancipacionista, que estava abaixo. Aí você tinha lá 5 movimentos de revolta. E caramba, qual delas é a revolta emancipacionista? Pô, matei, porque eu via isso todo dia lá no meu quadrinho de revoltas. Então você tem que ter isso no sangue.
Beleza, galera? E essa e outras, eu tenho outros exemplos, né? Vários exemplos de revoltas. Revolta tá sempre caindo na ESA. Como assim sempre caindo? Ano sim, ano também. Ano sim, ano também. Então se liga aí nesse ponto, revoltas. E aqui são as revoltas do período colonial, divididas em nativistas e emancipacionistas. Mas vem comigo para a gente falar sobre um outro ponto também muito importante dentro do edital da ESA, que é isso aqui, ó, que é o chamado período pombalino ou as medidas do Marquês de Pombal no Brasil. Espera aí. Quem foi o Marquês de Pombal? Né? Quem foi esse cara para a história do Brasil? O que diz a história? Diz a história que subiu um rei em Portugal chamado Dom José. E esse cara, esse rei, Dom José, chamou o Marquês de Pombal para o seu primeiro-ministro, um homem de confiança, um braço forte da coroa portuguesa dentro do processo administrativo português. Portugal passava por muitos problemas econômicos, estava sob a dominação inglesa, os ingleses dominaram a vontade portuguesa por meio de empréstimos, acordos, tratados, né? Diversos tratados assinados, né? Como o Tratado de Methuen ou Methuen ou Panos e Vinhos, enfim. Então, Portugal vivia, né, na órbita inglesa. Então, esse rei de Portugal, chamado Dom José, chamou o Marquês de Pombal para ser o seu primeiro-ministro, né, o seu homem de confiança. E esse cara, o Marquês de Pombal, vai adotar algumas medidas aqui no Brasil. Então, algumas medidas que vão ser adotadas no Brasil durante esse período vão partir de Marquês de Pombal. Aí você imagina, você chega na sua prova e a sua prova chega e cobra para você assim, ó, das opções apresentadas abaixo, marque aquela que foi tomada durante o período pombalino ou pelo Marquês de Pombal. Foi uma medida adotada pelo Marquês de Pombal no Brasil. Peraí, que medida é essa? Quem é Pombal? Não sei que papo é esse de pombo, não. Ué, não sabe, não? Vai saber. Você não pode perder essa aula. Porque se você não sabe, por exemplo, a capital do Brasil era Salvador. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Lá no governo geral, que você vai pegar essa aulinha comigo, você vai aprender que assim que Portugal decidiu iniciar essa administração colonial aqui no Brasil, já se organizou para colocar em Salvador esse centro político administrativo do Brasil, ou seja, uma capital. Ora, durante o período pombalino, Pombal falou assim, não, a capital não será mais Salvador, a capital do Brasil será o Rio de Janeiro. Ora, olha que decisão importante que esse cara toma no Brasil. Ele transfere o centro político administrativo do Brasil, a capital de Salvador, para o Rio de Janeiro. Então, não perde, porque a gente vai ver isso aí no período pombalino. Beleza, galera? Um outro ponto importantíssimo, que nós vamos ver aqui, vai ser isso aqui, ó. O reinado de Dona Maria, conhecida como a Rainha Louca. Peraí, quem foi Dona Maria? Ora, Dona Maria era filha de Dom José. Diz a história que Dom José morreu, Dona Maria, né, se tornou a rainha de Portugal, mandou Pombal embora e começou a tomar algumas medidas que vão ter reflexos aqui no Brasil. E nós vamos estudar sobre isso. Na verdade, esse assunto está diretamente ligado a esse.
Porque esse assunto começa quando esse termina diretamente. Dom José, o rei de Portugal, o cara que botou o Pombal de frente, vai morrer e Dona Maria vai assumir, tomando várias medidas aqui no Brasil e, assim, gerando alguns reflexos importantes para a nossa história e para o seu concurso. Legal, galera? Não perde esse ponto aí não, tá bom? Agora, Wagner, só isso aí que cai? Não, tem mais coisas, beleza? Não sai daí não, vem comigo, valeu? Fala galera, beleza? Olha só, continuando os pontos mais importantes que caem na prova da ESA, os pontos importantes, os mais importantes. Wagner, fala pra mim aí, mestre, olha só, o que cai? Pô, diz aí, qual é a dica, qual é a parada? Olha só, calma aí. Agora nós vamos falar sobre os pontos mais importantes, os pontos que estão lá no edital, os pontos que são apresentados no edital da ESA. Agora, pro final, vem comigo. Eu tenho uma super dica para você. Um Bizu Master. Bizu Master. Sabe o que é Bizu Master? É aquele que vai fazer toda a diferença para o teu concurso, ó. Uma baita de uma dica, é a tua dica, é a dica do ano. Mas por quê? Não, mestre, pô, eu tô assim, meio estranho, pá, acho que eu não vou passar, não. Acho que eu vou estudar esse ano, mas o meu ano é ano que vem. Não, o teu ano é este ano, beleza? E no final, olha só, quando eu falar sobre os últimos pontos aqui que caem no edital, eu tenho uma dica maneiraça pra você. Se liga, mas daqui a pouquinho, não sai daí não, hein? Vem comigo aqui. Vamos falar sobre os pontos que caem na prova da ESA. Olha só, estamos falando sobre os pontos que mais caem na prova da ESA, os pontos que estão lá no edital, aqueles que o edital apresenta para você estudar. E dando continuidade aqui, vamos falar sobre o período joanino, ou seja, Dom João. Dom João VI vem para o Brasil. Diz a história que Portugal foi invadido por Napoleão, né? As tropas de Napoleão Bonaparte invadiram Portugal. Para não ser pego, para não ser preso, o que Dom João faz? Pega a sua família, pega a corte, os nobres e mete o pé para o Brasil, né? Diz a história aí que aproximadamente umas 13 mil cabeças vieram para o Brasil. Esse é um número aproximado. Muita gente veio para o Brasil. Quando foi isso, Wagner? Em 1808. E diz a história que esse cara volta para Portugal em 1821. Pressionado, ele volta para Portugal e vai repassar o resto da sua vida lá em Portugal. Mas enquanto esteve no Brasil, ele deixou a sua marca. Ou melhor, ele preparou, ele construiu o processo de independência do Brasil. Quando se pergunta assim, quem proclamou a independência do Brasil? Logo você pensa, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, independência ou morte. Correto? Correto. Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, mas quem preparou toda a jogada, quem preparou o Brasil para ser independente foi Dom João. Dom João VI. Esse cara preparou tudo para o Brasil ser independente e deixou na mão do seu filho, Dom Pedro I, que vai passar a reinar sobre o Brasil. E aí começa, ó, nas mãos do filho de Dom João, o Brasil Império. O que é o Brasil Império? O Brasil Império são os primeiros anos da história do Brasil independente. O Brasil estava diretamente ligado a Portugal, unido a Portugal. Agora, Dom Pedro diz o seguinte, acabou, nós agora vamos trilhar o nosso caminho independente do caminho de Portugal. O Brasil ganhou a sua própria Constituição, né, a sua estrutura legal, né, a sua Carta Magna, a sua Carta Maior, né, a sua própria lei, e agora o Brasil vai caminhar sozinho. Independente de Portugal, o Brasil agora tem a sua vida, o Brasil agora tem seus próprios negócios com vários países, busca o seu reconhecimento da independência com vários países, luta por isso internamente, né? Então Dom Pedro I começa a afirmar a independência do Brasil e com isso nasce o chamado Brasil Império. O Brasil agora tem o seu próprio imperador. Quem é ele? Dom Pedro I, coroado imperador do Brasil. Só que a história do Brasil Império não fica só no governo ou no reinado de Dom Pedro I. Ela é um pouco mais ampla, ela é um pouco maior do que isso. O Brasil Império está dividido em 3 pontos. O primeiro reinado,
o período regencial e o segundo reinado. Wagner, fala um pouquinho sobre cada um desses pontos. Bom, você quer saber um pouquinho mais sobre esses pontos? Então, vem com a gente na aula sobre Brasil e Império e a gente vai falar sobre cada um desses pontos. São pontos muito grandes. Por exemplo, primeiro reinado dá uma aula, período regencial, aproximadamente no período regencial, nós devemos ter aí umas 2 aulas sobre o período regencial. É um assunto bem extenso, bem grande. O segundo reinado também deve dar de 2 a 3 aulas. Mas enfim, você vai estar aí ligado com a gente e vai vir com a gente aí no Brasil Império. E se cair qualquer questão sobre Brasil Império no teu concurso, tu vai pegar, beleza? Então vem com a gente aqui, olha só. Depois do Brasil Império, que vai de 1822 a 1889, chega a República Velha. Peraí, o que é a República Velha? Também conhecido como a Primeira República. Wagner, me explica rapidinho, só para me entender. Como é que o Império acaba e nasce a República no Brasil? Simples. Diz a história que em 1889, Dom Pedro II, quem é Dom Pedro II? Filho de Dom Pedro I. Ora, Dom Pedro I deixa o trono para o seu filho, Dom Pedro II. Dom Pedro II vai reinar sobre o Brasil e diz a história que já bem coroa aqui no Brasil, em 1889, Dom Pedro II tomou um pé na bunda. Ele e sua família foram expulsos do Brasil, foram colocados para fora do Brasil, ok? Então o que vai acontecer aqui? Diz a história que em 1889, Dom Pedro II, que reinava aqui no Brasil, seu pai, Dom Pedro I, deixou o trono para ele. E aqui nós vivíamos o segundo reinado. Olha só, segundo reinado. E aqui no segundo reinado, no governo de Dom Pedro II, Dom Pedro II foi colocado para fora do Brasil, foi expulso do Brasil. Ele e toda a sua família foram colocados para fora, partiram para o exílio na França, foram embora do Brasil. Por que aconteceu isso? Porque no dia 15 de novembro, diz a história, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República no Brasil. Acabava o Império e o Brasil, assim, virava uma república. Dom Pedro II foi expulso e o Marechal Deodoro da Fonseca, um militar, assume provisoriamente o governo brasileiro, a República Brasileira. Nasce assim a chamada República Velha ou a Primeira República. Mas por que República Velha ou Primeira República, Wagner? Ora, porque a República ela se divide em vários momentos na história, né? E esse é o primeiro momento da República. Ora, você que tem irmão, você deve compreender isso melhor, né? O irmão que nasce primeiro é o irmão mais o quê? É o irmão mais velho. Opa! Então a república que nasce primeiro é a República Velha, também conhecida como Primeira República. E essa Primeira República também se divide em 2 partes. A República da Espada e a República das Oligarquias ou a República do Café com Leite. Resumindo aqui para você entender melhor, essa República da Espada foi um período da história que nós tivemos militares no governo, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Depois do Marechal Floriano Peixoto, o Brasil passou a ser governado segundo a influência das elites rurais, das oligarquias rurais. No Brasil, passou a dominar a vontade dos grandes proprietários de terras, as elites rurais. Esses caras passaram a dominar o futuro político do Brasil. Assim, a Primeira República, nós tivemos o primeiro momento com militares e o segundo momento com o domínio das elites rurais. Período menor, um período maior. Os 2 períodos, espada e oligarquias, compreendem a República Velha ou a Primeira República. Só que esse período acaba. Acaba quando? Quando esse cara aqui, ó, chega ao poder. Getúlio Dornelles Vargas, mais conhecido como Getúlio Vargas ou Vargas. Bom, Getúlio Vargas, através do chamado golpe de 30. Peraí,
O que foi o golpe de 30? O golpe de 1930 foi o golpe que levou Getúlio Vargas à presidência do Brasil. Começa aí a chamada Era Vargas, que vai durar aproximadamente 15 anos. A Era Vargas também se divide em 3 momentos. 3 momentos são divididas a Era Vargas: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Galera, Era Vargas é importantíssimo para você que vai fazer a prova da ESA, porque foi durante a Era Vargas que o Exército Brasileiro teve uma participação fundamental na história mundial, que foi a Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial através da FEB. Bom, esse assunto já caiu muitas e muitas vezes na prova da ESA, é fundamental, é importante para você que está aí, entendeu? Então você não pode perder Era Vargas. Mais para frente a gente vai pegar isso aí de forma mais completa. Legal, galera? Avançando, o que vai acontecer? Getúlio Vargas, ele vai deixar o comando do Brasil, ele vai sair à frente do governo brasileiro, da frente do governo brasileiro, e nasce aí um outro período da história chamado período populista ou período democrático, que também já vem caindo algumas vezes na prova da ESA. O período populista ou período democrático envolve o governo desses presidentes aqui, ó, ok? O governo desses presidentes. Dutra, ou o general Eurico Gaspar Dutra, um militar. Depois Getúlio Vargas volta ao comando, Getúlio Vargas volta como presidente do Brasil. E aqui, galera, olha só, prestem bem atenção, durante esse governo de Vargas, que o Brasil vai conhecer a história do suicídio de Getúlio Vargas, o período onde Getúlio Vargas se suicidou, ok? E aí depois de Getúlio Vargas vem Juscelino Kubitschek, conhecido como JK. Vamos falar sobre esse governo muito importante, governo de muitas transformações, de muitos investimentos, de muitas realizações no Brasil, inclusive a troca da capital. Você viu comigo aqui ainda há pouco que o Marquês de Pombal, ele troca a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Isso foi lá em 1763. Agora, em 1960, Juscelino Kubitschek transfere a capital do Rio de Janeiro, aonde Pombal tinha colocado, para Brasília. Brasília é construída para ser a capital do Brasil. Vamos bater um papo sobre isso aí também. Aí vai vir o governo de Jânio Quadros e o governo de João Goulart, também conhecido como Jango. Todos esses presidentes fazem parte do chamado período populista ou período democrático. Mas peraí, Wagner, será que isso cai na prova da ESA? Bom, só cai. Já caíram questões sobre esse período e pode ser que este ano caia novamente. Fica ligado aí na nossa aulinha sobre o período populista. E aí vem também o chamado governo militar. O que foi o governo militar? Diz a história que em 1964 os militares chegaram ao governo brasileiro através do presidente Castelo Branco. Diz a história que o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, passa o comando do Brasil para as mãos de Castelo Branco, que passa a governar o Brasil. Depois de Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e o último dessa era, João Batista Figueiredo. João Batista Figueiredo encerra esse ciclo de governos militares aqui no Brasil, passando a bola para o processo da chamada redemocratização ou nova democracia. O Brasil vai ter uma eleição e aí um novo presidente será eleito. Quem é esse cara que vai ser eleito? Esse camarada aqui, ó, Tancredo Neves, será eleito presidente do Brasil, mas nem vai tomar posse. Ele vai morrer e em seu lugar assumiu um vice. Quem era o vice? Olha aqui, ó, José Sarney. Era o vice de Tancredo. Tancredo morre, né? Com a morte de Tancredo Neves, José Sarney vai passar a governar o Brasil durante esse período da redemocratização, nova democracia, que vai de 1885, eu não botei aqui, ó, ano em que Sarney vai assumir, né? E vai até
1990. Legal? Olha aí, ó. José Sarney. Depois de José Sarney vai ser eleito Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, ex-governador de Alagoas, o caçador de Marajás, será eleito presidente do Brasil. Só que o que vai acontecer aqui, galera? Fernando Collor vai receber um processo de impeachment, vai ser afastado, uma confusão danada que a gente vai ver aqui, denúncia de corrupção sobre o governo dele. E quem vai assumir é o Mineirinho Itamar Franco. Olha aqui, ó, Itamar Franco vai assumir como presidente do Brasil e vai tocar o governo. Aqui nasce um assunto importantíssimo que já caiu algumas vezes na prova dessa, que é o Plano Real, né? Porque Itamar Franco lança como seu ministro da Fazenda esse cara aqui, ó, FHC. Quem é FHC? Fernando Henrique Cardoso. Era ministro de Itamar Franco. E aí, pelo sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente do Brasil. E aqui, no governo desse cara, que surge um assunto muito bom para ser cobrado na prova da ESA e que nunca caiu, que foi o quê? A lei da reeleição. Como assim? Ora, foi no governo de Fernando Henrique Cardoso que nasce a reeleição. O executivo pode ter 2 mandatos consecutivos. Antes, isso não acontecia. Com Fernando Henrique, isso vai acontecer. E foi isso que aconteceu justamente. Fernando Henrique pegou um mandato de 4 anos e depois foi eleito para mais 4 anos, ficando 8 anos à frente do Brasil. Depois desses 8 anos, Luiz Inácio Lula é eleito presidente do Brasil. E aqui a gente termina o conteúdo para a prova da ESA. No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que também, assim como Fernando Henrique Cardoso, foi eleito para 2 mandatos consecutivos. Legal, galera? Aqui, com Lula, a gente termina o conteúdo que consta lá no edital da ESA para a sua prova. Legal? E aí, para a gente fechar, o Bizu Master. O que é o Bizu Master? Bizu Master é a dica geral. Wagner, tu falou sobre coisa pra caramba. Tu veio lá de expansão marítima, entrou no período colonial, entrou no Brasil Império, e aí, pô, passeou pelo Brasil República e chegamos até aqui, eu vi que é coisa pra caramba, eu vou ter que estudar pra caramba e, meu Deus do céu, me dá uma luz, me dá um norte, me dá uma orientação. Diz pra mim, qual é a dica Master? Na minha trajetória como professor, eu já tive muitos alunos aprovados. Logicamente que não por mérito meu, mas assim, me sinto parte desse processo de vitória. Eu, juntamente com outros professores, já conseguimos ajudar a muitos alunos a alcançar o objetivo que é ser aprovado num concurso. E eu tenho uma relação muito estreita com os meus alunos. Eu converso muito com os meus alunos. E certa vez eu analisando a história de cada um deles, desses muitos aí que já venceram, eu cheguei a uma determinada conclusão. Eu consegui achar um ponto de interseção entre todos eles. E você que está estudando, você sabe o que é um ponto de interseção. É um ponto onde todos eles se encontram, onde todas as histórias se tocam. E eu cheguei à seguinte conclusão. Todos eles passaram por problemas. Todos eles tiveram dificuldades, e muitas, muitas. Você pode chegar para mim e passar, mas, poxa, mestre, eu estou passando isso, estou passando aquilo, aquilo outro, está muito difícil, eu vou parar. Vou dizer uma coisa para você. Pode vir. Vem me contar a sua história, que eu vou chegar com mais 5, 6, 10, 20, 30 piores do que a sua. E eu vou dizer, o ponto onde todas essas histórias que eu conheço se encontram é aqui, ó.
Aqueles que venceram decidiram não parar. Não pare. A vitória, ela tem um caminho. Não fica acreditando em fórmulas milagrosas. 5 dicas para alcançar o sucesso. 10 dicas para o caminho da vitória. Ei, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Fora isso, é muito trabalho para se chegar à vitória. Você quer vencer? Todos os que venceram trabalharam duro, decidiram não parar. Todos os que venceram se dedicaram muito, estudar muito. E eu digo para você, estudar não é o que você faz numa sala de aula. Estudar não é o que você faz aqui de frente para mim. O que você faz numa sala de aula e o que você faz de frente para mim é captar informações, buscar ferramentas para depois você, sozinho ou em grupo, estudar. Estudar dá trabalho. Estudar exige dedicação. Estudar envolve a questão do não decidir parar. Você quer vencer? Você quer chegar do outro lado aonde os outros chegaram, que é o lado da vitória, que você acha tão bonito, né? Quando você olha para a história dos vencedores, é tão bonita a história dos vencedores, mas toda a história tem um ponto de interseção, tem um lugar onde todas as histórias se tocam. É o lugar do não parar. Não pare, dedique-se, estude, trabalhe duro, porque você vai vencer. Um forte abraço do mestre Wagner Graciano, História do Brasil para ESA. Você vai vencer. Valeu? Tamo juntasso. Hope, Brasil!